Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a paz. Começa agora o 8º episódio do podcast do EBD em Foco, onde a gente vai conversar hoje sobre a lição de número 8, que tem como tema transgênero, que transrealidade é essa? Lição de número 8 da nossa revista da CPAD. Eu sou o Vitor e hoje eu mesmo estarei conduzindo e respondendo várias dúvidas de vocês para trazer alguns destaques da lição. Então, nesse vídeo, que eu peço que você fique até o final, acompanhe até o final, tá? Se você estiver ouvindo pelo Spotify ou escutando, né, esse áudio aqui, nesse comentário aqui de hoje, eu vou destacar pontos da lição e através de dúvidas e perguntas que surgiram, né, dos vídeos anteriores do EBD em Foco, tratando um pouquinho sobre esse assunto e sobre a lição de número 8. Então a gente vai destacar aqui alguns pontos, tá? E vai ajudar aí você, professor e professora da escola dominical, a preparar a sua aula. Por exemplo, a gente vai entender melhor os termos da lição, né? Cisgênero, transgênero, homossexualidade, heterossexualidade, quais as diferenças disso. Então, essa dúvida surgiu, a gente vai esclarecer aqui. Surgiu uma pergunta, por exemplo, interessante: como pregar, então, para as pessoas transgêneros no mundo de hoje? A gente vai responder essa questão, tá? E a gente vai ver vários aspectos aí da lição, destacando diversos pontos, e isso vai ajudar você a preparar a sua aula. Então, fique conosco até o final, tenho certeza que vai ser interessante, e a ideia é te fazer pensar e te trazer aí mais subsídios para você conseguir desenvolver e esboçar a sua aula, ok? Antes de eu ir para os comentários a respeito disso, eu sempre tenho que trazer alguns recados aqui para vocês, eles são importantes, eu sei que alguns irmãos ficam, nossa, é muito recado, mas preste atenção porque faz sentido para muitas pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez e acompanhando, às vezes, o trabalho aqui do EBD em Foco pela primeira vez, tá bom? O primeiro recado, como de costume eu sempre cito aqui, é que o vídeo de subsídio da lição, comentando todos os tópicos pelo irmão Eberson, está no nosso canal no YouTube e você encontra o link também abaixo desse episódio, tá? Então no canal do YouTube da EBD em Foco você encontra ali os comentários tópicos por tópicos feitos pelo irmão Eberson, desenvolvendo ali o pensamento do comentarista da lição para te ajudar a preparar sua aula, utilizando aqueles slides que você conhece, uma aula bem interativa. Então se você não assistiu, não deixe de assistir. Aqui no EBD em Foco existe slides da lição, né? Então, se você quer ministrar uma aula utilizando os slides, você pode, né, para aquele tempo todo que você poderia perder para montar os slides, então você pode adquirir os slides com o EBD em Foco, e aí você vai ter slides fiéis à lição, né, com imagens interativas para você simplesmente chegar, preparar a sua aula, após ter estudado a sua revista, a sua lição, com os slides ali prontos para você ministrar uma aula e utilizar o efeito visual para tomar a atenção ali dos seus alunos, tá bom? Então, se você tem interesse, né, de adquirir os slides do EBD em Foco, vai ter um link aqui na descrição do vídeo. Você também pode acessar www.ebdemfoco.com, né, e ter acesso a todo o conteúdo. Tem o número do WhatsApp, é só chamar aqui a equipe do EBD em Foco e você vai ter todo esse auxílio para conseguir esses slides, tá certo? Além disso, na descrição aqui desse episódio, você também vai encontrar vários links de subsídio para preparar essa aula. Então, materiais em PDF, vários subsídios que a gente tem aqui, foi utilizado, inclusive, pelo irmão Eberson para preparar o vídeo de comentários, a gente vai deixar também aqui na descrição desse vídeo. Peço também que você não deixe de compartilhar e comentar aqui se você gostou desse episódio, o que você achou, seu comentário é muito importante pra gente, ok? Então, feito aqui, né, os comentários e trazendo para vocês os recados aqui, né? A gente pode agora começar a destacar alguns pontos da lição. E como que eu quero fazer isso com vocês, né? Normalmente eu sempre tenho algum convidado aqui que eu trago as perguntas de vocês, eu faço perguntas ao convidado para ele nos ajudar a esclarecer sobre a lição, né? Eu peguei aqui alguns comentários e dúvidas que surgem a respeito dessa lição, e nesse nosso comentário aqui eu vou me aproveitar dessas perguntas, respondê-las, porque provavelmente é a sua dúvida também, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, então responder essas dúvidas para trazer destaques e subsídios para você preparar a sua aula. Quero também fazer uma observação aqui. O objetivo aqui desse vídeo de destaques, né? Eu não
virei aqui para discordar do nosso comentarista e ficar corrigindo o comentarista em pontos que eu não acho relevante. Não, eu acredito que você vai dar a aula da CPAD no próximo domingo e acredito que você tem interesse de ministrar o que está naquela lição. Então, o meu foco, o meu objetivo aqui é te fazer entender melhor o que o comentarista trouxe ali na lição para você, né, refletir e desenvolver uma boa aula. Isso significa, né, que, é claro, a gente sempre faz algumas pontuações, fala, ó, a gente pode pensar também desse jeito, mas tudo isso é para que enriqueça a sua aula e complemente a sua aula. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que surge aqui, né, quais as diferenças entre cisgênero e heterossexualidade e entre transgênero e homossexualidade? Foi perguntado aqui sobre as diferenças a respeito desses termos e o nosso comentarista ele trata um pouquinho desses termos ali, né, tentando trazer uma compreensão para situar os alunos ali do que ele vai desenvolver e o que ele vai propor no lugar de várias definições ali. Então, o que é importante você, professor e professora da escola dominical, entender logo de início, ok? Esses termos aqui que a gente está utilizando são termos que buscam descrever uma realidade. Você pode. Eu preciso que você compreenda isso. Esses termos utilizados, eles são utilizados porque eles tentam descrever uma realidade, descrever um fenômeno que acontece em nossa sociedade. Ao entender o que esses termos significam, não é que você está pregando a respeito desses termos, não é que você está incentivando esses termos. Quando você entende os termos, você entende como as pessoas ou a sociedade identificam determinados fenômenos do nosso tempo e da nossa sociedade, ok? Então, quando a gente fala de estudar termos e entender melhor os termos, a gente está falando, tá, de tentar compreender alguns fenômenos, algumas características do que acontece entre as pessoas e aqui no nosso caso no campo da sexualidade, tá? Então, vamos entender um pouquinho os termos que foram utilizados, inclusive, ali na lição, para você ter clareza, tá? O termo transgênero. Esse termo transgênero, inclusive, é a base ali da nossa lição, tá? Esse termo tenta abarcar que realidade, que fenômeno que acontece na nossa sociedade, no nosso tempo. O termo transgênero, ele vai dizer respeito a uma pessoa, tá? Uma pessoa cuja a identidade de gênero dela vai se diferenciar daquela que foi atribuída ao nascer com base na sua anatomia, no biológico, né? Então a gente poderia dizer assim que, em outras palavras, né, a identidade de gênero de uma pessoa transgênero, ela não corresponde ao sexo biológico que lhe foi designado. Então, por exemplo, uma pessoa nasceu ali com sexo masculino, ok? Então, anatomicamente você percebe, é um menino por conta do sexo, tá? Mas essa pessoa, depois, ela vai dizer assim: eu nasci com o sexo masculino, mas eu não me identifico como um homem. Eu não tenho desejos que um homem tem. Eu não me vejo num corpo de um homem. Eu me identifico como uma mulher. Na verdade, eu sou uma mulher. Essa realidade, esse fenômeno, tá? Aí a pessoa se considera e é chamada de transgênero. Por que ela é chamada de transgênero? Porque ela não se identifica com o sexo biológico do nascimento, tá bom? Então, essa experiência de ser transgênero, eu poderia dizer assim, né? Pode envolver questões que o comentarista até coloca ali de disforia de gênero, né? Que é um desconforto ou uma angústia causada. A pessoa tem uma angústia, ela tem um desconforto pela discrepância entre a identidade de gênero dela e o sexo que lhe foi atribuído. Ok? Então, veja, aqui a gente está em primeiro lugar, entendendo os termos. Entendendo os termos. Simplesmente estamos fazendo isso, tá? E eu preciso que você entenda que um termo,
ele diz respeito a uma realidade, algo que acontece na realidade. E esse termo transgênero diz respeito a essa experiência de muitas pessoas que, embora tenha se designado com o sexo no seu nascimento, a pessoa ela fica angustiada, ela tem um desconforto e não se identifica com o sexo biológico que ela tem. Ela, então, lhe atribui ela tem uma outra identidade de gênero, que é aí, ela se identifica com, por exemplo, se eu nasceu como um homem, vai se identificar como mulher, nasceu como mulher, se identificar com um homem e etc. Então, essa seria a definição do termo transgênero que foi desenvolvido ali na nossa lição, ok? Aí existe uma diferença, e aqui eu quero que você perceba essa diferença, tá? Aqui a gente tem dois termos que são diferentes. Sexo é uma coisa, gênero é outra coisa, ok? Então, isso você precisa ter clareza no que é desenvolvido aí na lição. Sexo está relacionado, aqui não, eu não estou falando de prática sexual, né? Eu estou falando de sexo no sentido biológico. Então, sexo estaria relacionado, ok? À anatomia da pessoa. Então, ela é do sexo masculino ou do sexo feminino, biologicamente falando. Gênero seria uma outra coisa. Gênero seria uma identidade subjetiva da pessoa, né? Que pode estar em relação ao seu sexo biológico ou não, tá? Então, quando a pessoa, né, se identifica, ela nasceu biologicamente como homem, mas ela se identifica como uma mulher, ela não discorda que o sexo anatômico dela é masculino, tá? Mas o gênero, ela vai dizer, o meu gênero não é esse. Eu tenho uma outra identidade, né? Eu penso como uma mulher, eu desejo coisas que mulheres desejam, eu me vejo como uma mulher, então eu sou uma mulher, independente do meu sexo biológico. Então o gênero dela seria outro, né? Teria uma outra identidade de gênero, e aí se aplicaria esse termo transgênero, tá bom? E isso é diferente, e eu comecei pelos últimos, tá? É diferente de homossexualidade, tá bom? Às vezes as pessoas vão tratar, quando vão comentar sobre esses temas, tratar tudo da mesma maneira, ok? Transgênero é uma coisa, homossexualidade é outra coisa, tá? A homossexualidade vai se referir à orientação sexual. Uma pessoa homossexual é aquela que tem atração, uma atração romântica ou sexual, né, por pessoas do mesmo sexo. Então, por exemplo, tá? Uma pessoa do sexo masculino, ela tem atração por outra pessoa do mesmo sexo que seria masculino. Essa pessoa é chamada de, por exemplo, homossexual. Por que ela é chamada de homossexual e não é chamada de transgênero? Porque essa pessoa, ela não se sente, esse homem que tem desejo por outro homem, ele não se sente como uma mulher. Ele não acha que ele é uma mulher. Ele não tem angústia ou aflição pelo sexo biológico que ele tem. Ele tem atração por uma pessoa do mesmo sexo que ela. Então, essa é a diferença de homossexualidade para o termo transgênero. E eu repito, eu estou aqui fazendo apenas uma descrição, tá? Porque o comentarista ele começa a nossa lição fazendo essa descrição. Então, quando a gente está fazendo essa descrição e explicando isso aqui, é para você, como professor e professora, pode ser que surja essa dúvida na sala. As pessoas querem entender as diferenças, às vezes as pessoas não sabem essas diferenças, não sabem o que as pessoas estão dizendo. Entender isso é compreender os termos que as pessoas atribuem a si no nosso tempo e na nossa sociedade, tá bom? Aí, os outros termos que foram perguntados aqui é a respeito de cisgênero e heterossexualidade. Aí isso aqui vai fazer o mesmo sentido do que a gente estava falando anteriormente, tá? O cisgênero, ele é um termo usado para descrever pessoas cuja identidade de gênero está alinhada com o sexo dela, tá? O sexo de nascimento. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu, né, com o sexo feminino e ela se identifica como uma mulher, então ela é considerada cisgênero. Esta palavra cisgênero e a palavra transgênero, elas foram criadas, desenvolvidas, baseada nessa teoria aqui que a gente está desenvolvendo de gênero.
de gênero. Como se existisse um gênero, uma identidade que é fluida, do qual a pessoa pode se identificar de forma mais subjetiva, que pode estar relacionado com a sua sexualidade de nascimento ou não, tá? E a heterossexualidade é o termo utilizado para uma pessoa que ela sente atração sexual por a pessoa do sexo oposto, tá? Então, a diferença desses termos, tá? Tanto transgênero como cisgênero, esse termo é utilizado no sentido de identidade. Qual é a identidade que a pessoa atribui a si? O termo heterossexualidade e homossexualidade está relacionado à atração sexual, tá? Atração sexual. Então, esses termos têm esses sentidos e essas diferenças aí, tá? Bom, fizemos aqui uma rápida descrição dos termos. Então, esses termos que podem parecer um pouquinho confusos, a gente aqui tentou, né, explicar um pouquinho como é trabalhado e desenvolvido, como as pessoas entendem esses termos. Aí você pode estar dizendo, mas Vitor, eu não concordo com esses termos, eu acho que não faz sentido esses termos. Isso é uma outra coisa, é uma outra conversa. Aqui a gente primeiro definiu os termos, né? Tentou entender aí o que o comentarista quis desenvolver, né? O que ele explicou, tá? Essa é a primeira pergunta e aqui a gente fez uma descrição. Por que isso é importante? Agora você sabe o que cada termo significa, como as pessoas que utilizam esses termos, o que elas estão dizendo quando utilizam esses termos, tá? Então, essa é o primeiro ponto. Daí a gente pode ir para a segunda pergunta aqui, que é assim: eu gostaria de entender melhor o argumento do comentarista contra a ideia. O comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então vamos lá. O comentarista na lição, ele vai usar essa frase, tá? O comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, isso que a gente estava falando dos termos anteriores aqui, que a gente buscou entender, o comentarista ele vai dizer que essa ideia de transgênero, esse termo, inclusive o termo cisgênero, esses termos aqui, eles surgem baseado em a gente poderia colocar aqui, em uma ideia, em um pensamento. E qual ideia e pensamento é esse? É essa frase aqui. O comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Toda a lição, ela foi construída visando refutar esse comentário aqui que o nosso comentarista colocou na lição, tá? Se você me perguntasse assim, qual que é o centro da lição, no sentido assim que o comentarista tenta apresentar a proposta cristã em resposta a algo, ele buscou responder isso. Então, a nossa sociedade, entre aspas aqui, sociedade, tá? Acredita que o comportamento dos gêneros, ou seja, uma pessoa se identificar como homossexual, não vamos usar o termo homossexual aqui, né? Não é a questão da homossexualidade, mas da transgeneridade aqui que a gente está trabalhando, questão do transgênero. A nossa sociedade, por entender que o gênero, aquilo que eu falei, de identidade que a pessoa coloca, ele é estabelecido pela cultura. Ele não precisa ter relação com o sexo biológico da pessoa. A pessoa, ela pode, baseada nas suas crenças, na sua psique, baseada em vários fatores externos, ela pode ter e se identificar de uma maneira diferente do sexo biológico. Então, é essa crença que desenvolve esses termos que a gente trabalhou aqui e entende. A pergunta que surgiu aqui é entender melhor o argumento do autor contra essa ideia, né? Então, o comentarista ele está refutando essa ideia, tá? E qual que é a resposta dele, tá? Qual que é a resposta para essa proposta que é colocada? A resposta que o nosso comentarista coloca é um argumento biológico, tá? Com respaldo na leitura das escrituras. Então, eu quero que você. Isso aqui eu acho que é muito importante e eu acho que isso pode te ajudar a compreender melhor essa lição, tá? Uma coisa é como
esses termos que a gente utilizou, as pessoas descrevem e utilizam esses termos. Outra coisa é um outro padrão e argumento que está sendo utilizado. O nosso comentarista, ao desenvolver a lição, a crença dele não é a mesma crença daqueles que utilizam e criam os termos que a gente está colocando aqui, ideologia de gênero, transgênero, cisgênero. Não. Essas pessoas e esses termos, eles têm um foco de olhar para as pessoas, olhar pelo que as pessoas dizem que sentem e acreditam e normalizar isso e defender isso. O nosso comentarista, ele não está olhando para isso. Ele está olhando para as escrituras. E nas escrituras, inclusive é o texto da leitura bíblica em classe, nas escrituras, para ele, na leitura de Gênesis, o plano original do Senhor é que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Nesse sentido, na leitura dele de Gênesis capítulo 1, 2, né, o sexo e o gênero da pessoa não são desvinculados ou não são separados. Porque ao criar, Deus criar Adão e Eva, ambos se casam, têm filhos, e eles têm a sua identidade em relação à sua sexualidade, que Deus o criou. Portanto, o aspecto biológico e anatômico é como se fosse um dado da realidade da criação de Deus, do qual a nossa identidade deve estar em sintonia com essa realidade, tá? Então, a resposta do comentarista diante desta proposta de gênero é o argumento de uma leitura das escrituras e do dado da realidade do plano criacional de Deus. Aqui, então, existem duas possibilidades que a gente tem e estão na lição, tá? Existem dois caminhos possíveis. Um é a possibilidade estabelecida pela cultura, tá? Outra é a possibilidade estabelecida pelo sexo biológico, tá? Pois Deus criou os seres humanos assim. Só que aqui eu quero trazer uma nota que o comentarista ele não aborda, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, tá? Que nota é essa? Eu sempre tenho feito esse movimento quando faço as perguntas aqui para o pessoal que vem participar do nosso podcast, e eu acho que você percebeu já isso, e faz sentido a gente pensar assim. Uma coisa é a ideologia política, outra coisa são as pessoas reais, ok? Eu quero que você preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Existem pessoas que, apesar do sexo biológico que elas recebem na criação, né, no nascimento, essas pessoas elas não se sentem com esse sexo. Existe esse fenômeno. Se a gente dizer assim, isso não existe, isso é invenção, isso é frescura, a gente tá também indo contra a realidade. Existe ou não existe pessoas que nascem com sexo de nascimento, e elas têm conflitos com o sexo de nascimento. Isso existe e não é de hoje. Não é de hoje que isso existe. Você poderia argumentar assim, professor, hoje existe uma pregação a respeito disso, hoje existe uma influência a respeito disso. Ok, tá? Ok. Mas vamos falar de pessoas reais agora. Existe esse fenômeno, tá? Existe esse fenômeno. Inclusive, existem pais que vão dizer assim: nossa, quando meu filho estava na adolescência, eu percebia que ele tinha esse conflito. E às vezes a criança não foi doutrinada a respeito disso. Essa realidade, ela pode existir. Esse fenômeno existe, tá bom? Então, e aqui, eu não estou dizendo, e ninguém está dizendo aqui, que a gente deve defender, né, que uma criança deve mudar de gênero, né, já que ela não se sente de determinado modo. Não é isso que a gente está falando, tá? Eu tô querendo aqui que você compreenda que temos que entender que existem esses casos, tá? E às vezes existem esses casos fora de qualquer militância política e ideológica, ok? Essa é uma coisa, tá? Portanto, dizer que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura ou algo subjetivo, essa informação ela pode ser compreendida como uma descrição
de um fenômeno que acontece, tá? Então essa informação que o comentarista ele vai refutar aqui na nossa lição, e ele refuta, não estou dizendo que não deve ser refutado ou que não é isso. Eu estou dizendo que a gente pode pegar esse argumento e ver isso como uma descrição de pessoas também, tá? Então, a grande questão aqui é a proposta da igreja para esse dilema. Não sei se você está me acompanhando aqui, eu estou me fazendo claro diante dessa proposta, tá? Mas é o seguinte: o que está em jogo aqui nessa lição é, na verdade, a proposta da igreja diante dessa descrição. Eu quero que você entenda que existem pessoas com essa disfunção de gênero. Existem pessoas que se identificam como transgênero e nem sempre isso está relacionado a uma ideologia política. Se a gente colocar sempre isso no campo da ideologia política, a gente vai dizer que as pessoas são robôs e seguem simplesmente uma ideologia política. Só que quando a gente vai, e se você fazer uma pesquisa rápida, conhecer várias pessoas, inclusive que estavam no meio da igreja, que se você ouvir até testemunhos de pessoas que se tornaram transgênero, né? Eram da igreja, se tornaram transgênero e depois voltaram daquilo, porque entenderam que não era aquela realidade, identidade de fato delas, e hoje até dão seus testemunhos, você vai ver que algumas dessas pessoas não fizeram isso por causa de uma militância, de uma ideologia política que influenciou, mas por causa de um conflito real que ela tinha ali com o seu corpo, e aí, diante desse conflito que ela tinha, ela recebeu uma proposta. E qual que é a proposta da nossa cultura hoje, da nossa sociedade hoje? Em grande parte, a solução que está sendo proposta é: você pode assumir a sua identidade de gênero. Você não precisa ligar para o sexo biológico e pelo sexo do seu nascimento, e você deve assumir é, a, aquilo que você sente ou acredita que é. Então, essa é a resposta que o nosso tempo está dando. O nosso comentarista, ele vai trazer todos os argumentos para dizer, tá, mas como cristãos e uma visão conservadora cristã vai dizer que essa não é a solução para pessoas reais que têm esse dilema. Nós não podemos negar o dilema, não podemos negar que exista isso. E nem existe esse fenômeno, esses confrontos entre dessas pessoas. Nós não podemos negar isso, tá? Então, quando você vê esse termo transgênero, você não pode negar ou banalizar esse termo. Você tem que entender que a proposta cristã para pessoas que estão nesse dilema, a proposta conservadora cristã aqui, que o comentarista está desenvolvendo, é que a solução para esse dilema não é a pessoa se adequar à subjetividade cultural dela, do seu tempo, ou deixar essas angústias definir toda a sua sexualidade, seu gênero. Não, a proposta conservadora seria, tá? Que embora uma pessoa real possa ter esse dilema e viver esse dilema, ela é chamada ou convidada, vocacionada diante das escrituras a direcionar a sua vida, a sua subjetividade ao sexo biológico. Ao sexo biológico. Isso pode acontecer de forma plena e integral, a ponto da pessoa, por exemplo, como nós temos alguns relatos no meio cristão de pessoas que tiveram esse conflito, até se tornaram transgênero e voltaram depois e se arrependeram dessa decisão e casaram e têm uma vida hoje, ou de pessoas que, por exemplo, a pessoa ela era um homem, né, nasceu com sexo masculino, se identificou com uma mulher e essa pessoa, mesmo estando na igreja, ela não consegue se imaginar como homem e não tem um desejo ou não consegue se relacionar com uma mulher, não consegue fazer isso. Aí essa pessoa, né, a proposta cristã conservadora hoje propõe que essa pessoa pode viver uma vida celibatária, né? Ela não é obrigada a se casar, ela pode viver uma vida celibatária, ela pode dedicar a sua vida ao serviço ao reino de Deus, né? Mas não deve se adequar a essa ideia ou essa. Estou tentando achar os termos aqui para não ser irresponsável, né, no que vou falar, mas ela não deve
adequar o seu sexo biológico a aquilo que ela sente ou entende ser a sua identidade de gênero, tá bom? Então, a resposta do comentarista é essa é a resposta que vai ser proposta. Então, no fundo, a gente está aqui diante de duas possibilidades, diante de um dilema que as pessoas estão vivendo no nosso tempo. E a resposta que o comentarista apresentou é que o plano original de Deus e a proposta do Senhor é que as pessoas adequem a sua realidade, ou a sua subjetividade, ou os seus sentimentos e angústias ao sexo biológico, tá? É claro que, ao falar isso, tá? Ao falar isso, para os cristãos, embora o comentarista não colocou isso, mas para todo cristão, e eu acredito que você vai concordar comigo, qualquer transformação de uma pessoa só é possível com o Espírito Santo, né? Então, essa proposta do plano original que o comentarista coloca, ela só faz sentido e ela só será possível do modo que ele coloca através de uma conversão, através de uma obra do Espírito Santo, tá? Não é com um tapa na cara das pessoas, não é com apontar o dedo e não é numa crítica nas redes sociais que alguém consegue mudar uma pessoa e mudar as angústias que ela tem ou os pensamentos que ela tem sobre si e sobre sua identidade, né? Essa proposta que o comentarista coloca, essa proposta conservadora, só é possível por meio da conversão e da fé, né? Não seria possível por meio da política, e isso é uma fala de pessoas que viveram nessa realidade, tá? De pessoas que passaram por isso, tá bom? Ok? Então vamos para a nossa terceira pergunta, que é assim: ideologias contrárias à cristã não será um padrão da nossa sociedade caída? Se nós sabemos o que a Bíblia nos ensina, não deveríamos focar em como ajudar todos os pecadores a se encontrar com Cristo? Sim, é isso que a igreja tem que focar. A igreja tem que focar em ensinar todos a viver uma vida que glorifique ao Senhor, né? O nosso comentarista, ele tá pegando vários temas do nosso tempo, né? Principalmente relacionados aqui num momento de forte debate político e etc. E ele está trabalhando isso para tentar trazer luz ao nosso tempo a respeito desses debates. Mas a função da igreja, né, não é fazer. A função da igreja não é fazer. O propósito dela não é fazer política, né? O propósito dela é pregar o reino de Deus. Né? E ao fazer isso, isso pode influenciar na política, pode influenciar na vida das famílias, influenciar de várias formas. Mas o nosso chamado é levar o Senhor às pessoas. Então, essa pergunta ela faz sentido, sim, tá? Então, por isso, apesar que a gente está trabalhando aqui essa lição, e eu acho que essa lição tá bem clara na proposta do comentarista, né? A gente não pode nos esquecer que a igreja ela precisa acolher todas as pessoas, né? Pregar a palavra e deixar que uma conversão genuína transforme a vida de pessoas, independente de quem elas sejam. Não importa, a igreja não olha para quem é a pessoa, a igreja prega a todos, né? Então, eu já falei aqui e eu repito, não é possível mudar pessoas na marra, né? Principalmente com os desafios do nosso tempo. Agora, sim, existem hoje ideologias que tentam mudar a forma de pessoas pensar, influenciar a forma de pessoas pensar? Claro que existe, a gente sabe que existe, né? Por exemplo, a igreja pode, hoje, no nosso tempo, batalhar para que nas escolas, por exemplo, não seja ensinada a respeito de sexualidade. A igreja pode, né, ter representantes, pressionar políticos para que, por exemplo, o tema da sexualidade não seja ensinado nas escolas por professores que têm, às vezes, crenças. Esse grande debate da sexualidade é um grande debate que está no nosso tempo, né? Então, não deixar que essas crenças, essas influências permeiem a vida do seu filho ou da sua filha que está na escola. Então, a igreja pode, né, aproveitar de uma democracia ou do sistema político para fazer essa influência, né? Pode fazer isso. Então, eu gostaria, né, a gente acredita que a escola é um lugar de formação, né, de disciplinas teóricas para as crianças. Então, a gente quer que o nosso filho vá para a escola para aprender português, matemática, geografia e etc., porque os outros termos, os termos de educação e de formação da personalidade do nosso filho, vai estar relacionado aqui à nossa família, né? Então a igreja pode, ao fazer uma leitura do seu tempo, tentar tirar forças e poder do Estado na educação dos seus filhos. Então isso é uma batalha legítima, é uma batalha que pode ser feita, né? E é um modo
eficiente de combater influências políticas que tentam, muitas vezes, doutrinar, sim, a nosso tempo. A gente não pode negar que isso exista, eu acredito que isso exista sim, tá? Só que a igreja não pode menosprezar uma pessoa porque ela é transgênero, por exemplo. Isso não, isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, uma coisa é limitar a força do Estado na educação, tá? Para que as famílias possam ter uma relação com seus filhos e educar os seus filhos. Isso a gente consegue fazer, né? Isso é possível fazer. Agora, menosprezar uma pessoa porque ela é transgênero, e nem não dá para fazer isso. E nem podemos impedir que as pessoas façam essa escolha. Não podemos impedir que as pessoas façam essa escolha. Também não, né? O que a igreja pode fazer? Convidar todas as pessoas a ouvirem a boa nova de Cristo. E deixar que o Espírito Santo influencie a vida das pessoas. Isso que a gente pode fazer. Então, eu já disse, acho que em outros momentos aqui, eu quero repetir, pregar a boa nova não é falar para as pessoas. A gente precisa entender a ordem dos fatores aqui, né? Pregar as boas novas é fundamental e é tarefa da igreja. Todo mundo concorda com isso, né? Então a gente prega as boas novas. Só que se a pessoa não tiver um encontro com Cristo, se ela primeiro não ouvir sobre o Cristo que ressuscitou, que reina, que vive, se ela não conhecer Cristo, não há transformação na vida de uma pessoa. Você tá entendendo? A igreja, ela não é chamada, em primeiro lugar, para impor coisas às pessoas e obrigar as pessoas a acreditar no que se acredita. Não, a gente acredita no que acredita porque nós somos transformados. Porque se a gente não afirmar isso, a nossa fé está toda confusa. A gente vai ler e explicar como o que Paulo fala. É uma loucura acreditar nesse Cristo que foi crucificado, mas vive, ressuscita e faz todo sentido para a gente e move a nossa vida. E a partir desse encontro, que aí nós caminhamos e trilhamos uma vida para glorificar o nome do Senhor. Então, nós sim temos que focar em ajudar os pecadores a se encontrar com Cristo. Então, nós não podemos afastar as pessoas e nem podemos achar que o que as pessoas vivem, os dilemas delas, os desafios delas, ou as escolhas delas são banais, são desnecessárias, são... Não, a gente quer que todas as pessoas tenham um encontro com o Senhor, nós vamos nos esforçar para pregar a palavra do Senhor e orar para que o Espírito Santo haja na vida de pessoas, e esse é o único caminho de vida que existe, tá bom? Tenho mais uma pergunta aqui, que será a última, tá? Que é a pergunta que está relacionada, né? Como pregar a palavra de Deus para pessoas transgêneros. Então, só tem um modo de pregar, só tem um modo, é anunciar Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo. A nossa mensagem cristã é totalmente cristocêntrica, é falar de Jesus Cristo, e a gente não fica identificando as pessoas pelas suas escolhas, pela sua identidade de gênero, nada disso, para saber como pregar. Não, a gente tem uma mensagem só, a gente não adequa a mensagem ao tipo de pessoa. A gente tem uma mensagem: Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a nossa mensagem. É isso que nós anunciamos, né? Então, o comentarista até na lição, ele tentou, até ele deixou claro ali, ele falou assim, ó, eu não estou aqui fazendo apologia ou tendo preconceito contra as pessoas. Eu estou tentando aqui esboçar o que, eu não lembro se é na lição, né, ou no livro de subsídio dele, mas ele diz, eu estou tentando me esforçar para mostrar aqui o que a nossa fé, nossa declaração de fé acredita a respeito desse assunto, tá? Ele até tenta pontuar isso para deixar bem claro para as pessoas não confundirem o que ele está fazendo, né? Então muitas pessoas às vezes acreditam que os cristãos eles têm um discurso muito de ódio, um discurso contra as pessoas e a realidade das pessoas, e a gente tem que entender que às vezes há isso mesmo. Há isso mesmo. Por exemplo, existem cristãos que acham que é muito bobeira o que as pessoas sentem, né? Ou porque existe uma pessoa que é transgênero e acha que isso é um absurdo, que a pessoa não deveria ser assim, e como ela pudesse mudar assim de um dia para a noite, como se trocasse de roupa, né? Então, esse pensamento, de fato, ele pode influenciar muitos discursos errados, muitos discursos errados. Porque aí a pessoa, e quem pensa assim, não está lidando com pessoas reais, está lidando com política, está lidando com ideologias. Então, uma coisa é lidar com ideologias, outra coisa é lidar com pessoas reais. E eu gosto de fazer os comentários aqui, tentando lembrar a gente, né, o comentarista ele está focando nas ideologias. Esse é o foco dele. A briga dele não é contra pessoas, a briga dele é contra ideologias. E nossa briga também não é contra pessoas.
A gente pode criticar ideologias e propor uma cosmovisão que a gente vai chamar de cristã, que a gente acredita, como a gente lê as escrituras e lê o nosso tempo. Agora, a gente não pode tratar os dilemas das pessoas reais com banalidade, né? Como se a pessoa fosse menor, como se a pessoa não merecesse, como se a pessoa fosse um fanático e bobo. Não. Talvez você não sente os dilemas que essa pessoa sente. Eu repito, antes mesmo de existir uma pregação, uma doutrinação, sempre existiu pessoas com dilemas da sua sexualidade, sempre existiu isso. Então a gente não pode banalizar isso. O que a gente faz, independente de qualquer pessoa, independente de qualquer dilema de qualquer pessoa, depende do passado ou da história de qualquer pessoa? A gente anuncia Cristo Jesus. E todos aqueles que são tocados por essa mensagem de Cristo Jesus e desejam seguir a Cristo Jesus, ao chegar nas igrejas, vão ser orientadas a respeito da nossa leitura e do nosso estilo de vida, de acordo com a nossa leitura da palavra. Mas a pessoa foi tocada por Cristo, ela quer viver para Cristo. Aí nós, como igreja, vamos ensinar o caminho, né? Então, se a nossa sociedade propõe que uma pessoa deve viver de X modo, a cultura do reino vai propor que a pessoa deve viver de outro modo. E isso é assim desde o século I, quando o reino de Deus foi pregado. As pessoas, os gentios, viviam uma idolatria, uma sexualidade totalmente estranha, e ao se encontrar com Cristo e ser chamados à vida da igreja, eles tiveram que mudar a sua vida. Então, quando a gente fala aqui para a igreja deve abraçar a todos, deve pregar a todos, deve anunciar, não deve menosprezar, não deve ter ódio, né? Não deve banalizar o que as pessoas sentem, não é para a igreja se adequar a qualquer ideologia ou qualquer pessoa. A gente não acredita nisso. A gente segue a Jesus Cristo. E eu e você, por seguir a Jesus Cristo, nós matamos o nosso eu, nós matamos a nossa carne, nós temos que deixar nosso pecado. Isso será sempre assim. A vida cristã é uma vida de renúncia. Então, quando a gente diz para a gente pregar a palavra às pessoas, independente de quem sejam as pessoas, não significa que a gente vai se sujeitar às pessoas, nada disso. A gente quer abraçar a todas as pessoas e entender que o amor de Deus está aqui, disponível a todos, e todos aqueles que creem serão convidados a viver uma vida no reino de Deus. Mas note, a gente não muda pessoas. Cristo Jesus muda pessoas. A pessoa só vai ter força de viver e superar qualquer conflito que ela tenha de identidade com Cristo Jesus. Eu não tenho capacidade de ajudar uma pessoa nisso. Não tenho essa capacidade. Mas o Senhor pode ajudar a pessoa em qualquer área, as pessoas em qualquer área, diante da proposta do reino de Deus. Então, a igreja tem que pregar e anunciar o reino de Deus, de Jesus Cristo, e deixar que esse reino, essa palavra, transforme a vida das pessoas. Ok? Queridos, esses são as perguntas que surgiram e os comentários que eu pude fazer. Espero que possam contribuir na sua reflexão, tá? Aqui o objetivo é trazer uma reflexão e trazer destaques aí para te ajudar na preparação de aula. O que o comentarista colocou, os versículos, os textos bíblicos, o argumento dele já está esboçado na lição, né? E também no livro de subsídio e também no vídeo de comentário do irmão Eberson. Então aqui eu destaco alguns pontos para tentar elucidar e te ajudar na preparação de aula e te trazer mais ferramentas para que você possa desenvolver todo o conteúdo. Tá ok? Não deixe de comentar o que você achou, ficarei muito feliz de te ouvir. Também não deixe de consultar os links que estão aqui embaixo, que são subsídios para sua preparação da aula. Tá certo? Que Deus te abençoe, fique com Deus e a gente se vê no próximo podcast.